Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar de um assunto cujo título é Frutificai. Está baseado no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 10, que diz: Vós sois as minhas testemunhas, e eu os convidei, eu os escolhi. Essa palavra que nós vemos nessa noite, ela nos lembra que mesmo antes que houve a fecundação para que a gente viesse a nascer, Deus já havia escolhido nós como suas testemunhas. Simplesmente ele quer dizer que entre milhões e milhões de pessoas diferentes que podiam ter nascido no nosso lugar, ele escolheu a nós, escolheu a mim, escolheu a você que está me ouvindo, para que a gente fosse testemunhas dele. E se ele nos escolheu, é porque ele sabia com toda certeza de que nós seríamos capazes de cumprir essa missão, esse mandado que ele teve para nós, sermos testemunhas dele. Infelizmente, no meio evangélico, a maioria das pessoas acreditam que vão para o céu, porque elas são boas, elas fazem caridade, elas são inofensivas e uma série de coisas que elas fazem de bem. Mas eu digo para vocês, sem medo nenhum de estar errando, de que isso é uma mentira. Isso não é verdade. Porque você fazer aquilo que é uma obrigação tua, e você frequentar a igreja, você ser bom, você fazer caridade, você trazer os dízimos para a igreja, isso é uma obrigação tua. Isso é obrigação, e tudo que a gente faz por obrigação, a gente não merece nenhuma remuneração à parte. Então, é uma tremenda mentira. Porque para ir para o céu, nós só podemos ir quando a gente recebe o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, aquilo que é obrigação, nós não temos direito. E eu vou explicar para você que está me ouvindo por que isso acontece. Porque eu sei que alguém pode estar pensando, mas eu sou dizimista, eu não faço mal para ninguém, eu vou na igreja todo domingo, todo culto, eu sou bom, então eu vou para o céu, eu faço tudo direitinho, eu vou para o céu. Aí eu te faço a seguinte pergunta: você é um funcionário de uma empresa, você foi contratado para receber X dessa empresa por mês, para você desempenhar determinado serviço. Durante todo mês você vai, não falta nenhum dia, você faz certinho o seu serviço, faz a sua obrigação. Chega no final do mês, você recebe alguma coisa a mais por ter feito a tua obrigação? Não, você vai receber somente o seu salário, não vai receber nada a mais. Então, no mundo espiritual, a coisa não é diferente. Se você faz todas as suas obrigações, você vai na igreja, você dá o dízimo, você é bom, você faz caridade, você só está fazendo a sua obrigação. Não está fazendo nada a mais.
você não merece nenhuma compensação. Então, o mundo espiritual é dessa maneira. Ela funciona dessa maneira. Mas o pessoal ter esse pensamento, grande parte é culpa da igreja. Porque a igreja tem distorcido o evangelho. Ela tem corrompido, ela tem alterado a palavra de Deus. Então os nossos líderes religiosos, os grandes líderes religiosos, eles buscam novos entendimentos, novos ensinamentos para assegurar as pessoas da igreja e continuam a ensinar errado. Eles continuam ensinando coisas erradas. Eles deixam de ensinar o evangelho puro deixado por Cristo Jesus. Infelizmente, nos dias atuais, a grande maioria das pessoas, elas não vão à igreja para louvar e adorar a Deus. Não, elas não vão para louvar e adorar a Deus. A grande maioria vai nas igrejas em busca de bênçãos. Bênçãos que elas poderiam usufruir. Essas pessoas, ou a maioria das pessoas, elas são instruídas todos os dias sobre esse quesito. Isso em detrimento à mensagem central da Bíblia, que é a salvação, que é a redenção. Uma salvação oferecida única e exclusivamente por Cristo Jesus. Um Jesus que veio a essa terra para nos oferecer a salvação. Com a sua morte lá no Calvário, ele conseguiu perdoar nossos pecados. Ele conseguiu dar a vida dele em trocas de nossas vidas. Na vida daqueles que creem na sua obra redentora. Sabe, irmãos, as igrejas ensinam muita coisa. Muita coisa. Mas, na verdade, Cristo Jesus veio a essa terra com uma única missão, uma só. Qualquer coisa que você aprende na igreja é meramente doutrina humana. Porque ele só veio para consertar, resolver o problema causado pelo pecado. E, consequentemente, nos dar a salvação. Alguém pode falar, mas eu ainda não entendi o que tem isso com Frutificae. Mas nós vamos chegar lá, porque tem tudo a ver. Infelizmente, eu digo infelizmente, porque é uma grande verdade, a Bíblia fala que somente 5% das pessoas vão subir quando Cristo vier buscar a sua igreja. Se nós olharmos para os números, isso quer dizer que cada 100 pessoas que estão dentro da igreja, cada 100 pessoas que estão nessa terra, só 5 vai subir. 95 vai ficar, vai ser deixado para trás. Então, irmãos, essa é uma grande maioria. É uma tremenda maioria. Mas por que vai ficar? Bem, novamente, é a mesma pergunta.
eu dou dízimo, eu sou bom, ttt. Certo? Mas eu vou explicar para você poder entender com clareza, porque essa grande maioria vai ficar. Eu vou citar 2 exemplos. Você imagina que você está num dia ruim, um dia péssimo. Aí chega alguém e começa a te sarnear. E aí você agride aquela pessoa com palavras, com as mãos, não importa, você faz uma agressão contra aquela pessoa. E ainda fica pensando como é que você vai fazer para se vingar dela. Porque ela te desacatou, ela te perturbou. Mas uma vez passado aquela situação, uma vez você esfriando a cabeça, você fala, puxa vida, o que eu fui fazer? Eu não devia ter feito isso. Passei dos limites com aquela pessoa. E a tua consciência começa a pesar e você, como um bom cristão, como você diz que é, vai orar e pedir perdão a Deus. E Deus, com sua infinita misericórdia, Ele te perdoa. Não é assim que acontece? É. Vamos para um outro exemplo agora. Você está numa boa, tranquilo, beleza. Aí chega uma pessoa do teu lado e começa a reclamar da vida. Pode ser um conhecido, pode não ser conhecido. Uma pessoa chega para você e começa a reclamar. Pô, cara, eu tô doente. Tô muito mal. A primeira coisa que vem na mente, você foi no médico? É bom responder. Não, foi. Foi sim, fui em 3 médicos. E os 3 me deram o mesmo diagnóstico. Eu tenho de 6 a 1 ano de vida só. Lógico, você está numa boa, você sente pena daquela pessoa. E muitas vezes você vai até orar para aquela pessoa. Na hora da sua oração você vai orar por ela. Porque você sentiu compaixão. Não é isso que acontece? É isso que acontece. Mas sabe, irmãos, você cometeu um pecado muito grande. Embora não exista pecadinho e pecadão, tudo é pecado, mas esse pecado é um pecado enorme. Mas como? Não fiz nada de mal. Pois é. E nem de bem. Não fez nada de mal, mas também nem de bem. Você não é testemunha de Deus? Ele não te chamou para ser testemunha? Então você cometeu o pecado de omissão. Porque você deveria ter falado para aquela pessoa, olha, vamos lá na minha igreja, o pastor vai orar por você e você vai ser curado. A grande maioria não faz isso. Aí alguém pode estar pensando, pô, mas se eu chamar ele para ir na minha igreja, o pastor orar por ele e não acontecer nada, como é que eu vou encarar essa pessoa depois?
Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, que a maioria das pessoas que se chamam cristãos, elas se omitem nessa altura. Elas têm medo de ser envergonhada. Mas, irmãos, se você é cristão, e se você foi chamado para ser testemunha de Deus, você não pode se omitir. Porque não é contra o teu pastor que você está se omitindo. Você está se omitindo contra Deus. Porque o pastor da tua igreja, ele não cura ninguém. Ele é apenas um instrumento usado por Deus para curar. Mas não é ele quem cura. Quem cura é Deus. E eu te digo com todas as letras, se você falar para essa pessoa com fé, na certeza de que aquilo vai acontecer mesmo. Porque se essa pessoa for na igreja, na tua igreja, e não tiver nenhum pastor na tua igreja para orar por ele, Deus vai levantar, nem que for uma criança, para essa criança chegar até ele e falar: a tua fé te curou, vai para casa, você está curado. Então, irmãos, nós temos de ser testemunhas de Cristo. Se você não for testemunha de Cristo, você pode ter certeza que você aceitou Cristo um dia. Não basta só aceitar Cristo, aceitar com a boca. Você tem de viver aquilo que você aceitou. Seguir os caminhos. E essa omissão, a maioria dos cristãos cometem. E ele é o grande divisor de águas na salvação. Porque a grande maioria vai ser condenada não pelos pecados que elas cometeram, porque os pecados que elas cometem, elas vão se arrepender e vão pedir perdão e Deus vai perdoar. Elas vão ser condenadas porque elas deixaram de fazer, pela omissão. Ela está deixando de fazer aquilo para o qual ela foi chamada. Você foi chamado para ser testemunha de Cristo. Então, você é testemunha. Você tem que fazer aquilo para o qual Ele te libertou, para o qual Ele te chamou. A palavra fala que nós somos a luz na terra. Para que serve a luz? Ela serve para iluminar o caminho daqueles que estão nas trevas. Você não acende um farolete para entrar num quarto que está iluminado. Você ilumina as pessoas que estão nas trevas, locais que estão em trevas. Portanto, irmãos, a sua luz, ela precisa estar onde é necessário. Sim, ela tem que estar onde é necessário. Ela tem que estar onde ela pode ser vista. Ela pode brilhar diante das tuas obras, diante do teu testemunho. A tua luz jamais deve estar escondida. Ela tem que se manifestar todos os dias
através de boas ações. Só assim as pessoas vão ver o agir de Deus na sua vida. Mas nós fomos chamados para ser o sal da terra. É, ser o sal da terra. E para que serve o sal? Para que serve o sal? Não é para temperar? Não é para preservar os alimentos? Então você, como sal da terra, você tem de ser realmente um símbolo de fidelidade. Sim, tem de ser um símbolo de fidelidade. Porque com o teu testemunho, irmãos, você vai preservar nessa terra os ensinamentos de Cristo. Portanto, como sal, você tem que estar no meio das pessoas, dando seu sabor. Um sabor necessário à vida de muitos, temperando esse mundo à nossa volta, um tempero com amor. E assim a gente gera nas pessoas à nossa volta um desejo espiritual de ser igual a você. Porque as pessoas que te conhecem vai falar, pô, esse cara ganha o mesmo que eu ganho, faz o mesmo serviço que eu faço. E ele está sempre sorrindo, está sempre contente. Nunca vejo ele reclamar. E eu vivo sempre na pendura, chega na metade do mês e não tem mais dinheiro. Estou sempre reclamando de uma e de outra coisa. E ele não. Ele começa a pensar o que essa pessoa faz, o que ela tem para ser assim. É uma grande verdade isso, irmãos. Mas novamente eu friso. A igreja, e quando eu falo igreja, somos nós. Nós somos a igreja. Nós temos omitido esse nosso chamado. Nós temos nos esquecidos da nossa obrigação, que é o ID. E o ID não é só você mandar alguém, não, dar dinheiro para alguém ir, como é feito pelas igrejas. O ID é você todo dia preparar de forma convincente as pessoas que estão em perigo de vida. Porque você não precisa atravessar o mar para fazer a obra de Deus. Na tua rua, na tua vizinhança, existem pessoas precisando de uma palavra, precisando conhecer a Cristo. E eu não falo que você tem de convencer as pessoas, não. Você não tem de convencer ninguém, não. Nós temos de testemunhar. Convencer é a obra do Espírito Santo. A nossa obrigação é testemunhar para as pessoas que a salvação só é alcançada através de Cristo Jesus. E essa missão, irmãos, é que vai levar muita gente, a grande parte da igreja, para uma condenação eterna. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 ao 22, e no capítulo 33, versículo 9, está bem claro que o pecado da omissão é igual ou maior do que o pecado de um assassinato. Olha que tremendo é esse pecado. Mas por quê? Eu não matei? Não. Mas você teve a oportunidade de testemunhar para alguém que podia ser salva, mostrando o caminho que ela devia seguir. Você teve a oportunidade. Ela aceitar ou não, aí não é problema seu. Foi uma escolha dela.
Mas quando nós fazemos isso, nós tiramos um peso enorme nas nossas costas. Por termos cumprido nossa missão, que é transmitir a mensagem divina. Portanto, irmãos, não há desculpa nenhuma para o pecado da omissão. Não há desculpa. Porque para Deus, estamos cometendo o nosso próprio suicídio. Quando nós permitirmos que uma alma se condene por nós não termos socorrido. Porque nós temos que dar conta por essa alma. Nós fomos omissos. Deus te deu condições para você falar para essa pessoa. Deus trouxe aquela pessoa até você. E você não cumpriu com a tua obrigação. Você não usou as armas que Deus te deu. Portanto, irmãos, a omissão em fazer o bem é vista por Deus como um pecado que nos separa eternamente dele. Isso ocorre todas as vezes que nós temos a oportunidade de fazer o bem, mas não realizamos. Seja por medo, seja por preguiça, seja por indiferença ou qualquer outra razão. Não importa. Há poucos dias, nós encerramos uma campanha chamada Queda do Gigante. E é comum nós ouvirmos falar que todo dia nós temos de matar um gigante. Verdade. Nós temos muitos gigantes na nossa vida, no nosso caminho, para ser derrotado. Esses gigantes são denominados de problemas. Problema financeiro, problema conjugal, problema no trabalho, problema de saúde. Não importa o tipo de problema. Todos os dias nós temos algo a ser vencido. Mas eu aprendi que o maior problema que nós temos para vencer é o eu. O eu. Então, o meu maior problema, o teu maior problema, não é financeiro, não é nenhum tipo de problema. É vencer o eu. Nosso grande gigante a ser vencido todo dia é o eu. Eu aprendi também e vejo muitos pregadores falando que Davi, ele venceu o gigante Golias apenas com uma funda e 5 pedrinhas. Isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade. Sabe por quê? Porque a funda foi um instrumento que Deus deu a Davi para ele terminar a sua missão. A pedrinha apenas derrubou o gigante. Se ele tivesse errado o alvo, o gigante vinha para cima dele. Então a pedrinha derrubou o gigante. Ele usou a espada do próprio gigante para cortar a cabeça do gigante.
Se o gigante não tivesse uma espada, o gigante ia levantar. O que eu digo para vocês é que o que realmente deu a vitória para Davi contra Golias não foi a espada, não foi as pedras, não foi a espada, mas foi seus joelhos no chão. Foi a sua confiança nas promessas de Deus. Sim. Se ele não fosse um homem de oração e não confiasse em Deus, ele não teria vencido o gigante. Mas ele confiou. Ele não foi como Davi, o matador. Ele foi para uma batalha em nome do Deus Altíssimo. Então, os seus joelhos no chão e a sua confiança nas promessas de Deus é que vencerá a batalha. E eu te digo com todas as letras, Deus nunca vai te abandonar no meio de uma batalha. Ele sempre vai colocar nas tuas mãos o instrumento necessário para você vencer essa batalha. A igreja fala que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E quando nós somos mais do que vencedores, nós frutificamos. Mas para frutificar, nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus. E um relacionamento íntimo com Deus só vem através de uma prática diária da palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Não é conhecer alguns versículos, decorar alguns versículos. É conhecer a palavra de Deus e o que ela tem para nós. E aí então nosso comportamento, os nossos comportamentos devem estar alinhados com os mandamentos de Deus. E para estar alinhado é preciso que tenha um propósito único. O propósito de glorificar a Deus. Sabe, irmãos? A vida cristã não é fácil como as pessoas argumentam. Não é só aceitar Jesus. Não, nós temos de aceitar Jesus como Senhor das nossas vidas e nosso Salvador. E andar segundo a vontade dele. Não com palavras, mas de coração. E quando isso acontece, você tem batalhas. Você tem de vencer todos os dias a rejeição. Porque quem vem para Cristo é rejeitado por muitos. Mas nós temos de rejeitar com humildade, sem guardar nenhum ressentimento, com fé. Fé em um espírito forte, ciente de nós, embora sejamos rejeitados, estamos cumprindo com a nossa obrigação.
Nós temos de vencer a incredulidade, irmãos. Porque a omissão vem da incredulidade. Então nós precisamos seguir em frente sempre, na certeza que Deus, através do Espírito Santo, Ele pode resolver todos os problemas da nossa vida. Nós temos que ter certeza que todos os dias vai surgir gigantes na nossa vida, no nosso caminho. Eles vão aparecer em meio às nossas lutas. Mas como servos de Cristo, nós nunca devemos retroceder. Nós temos de vencer as más influências. Porque a nossa volta está rodeado de más influências. Então nós temos de nos desviar do mal e dos maus. Você é servo de Deus? Nós não devemos temer, pois nada poderá influenciar que a gente venha deixar o caminho de Deus quando nós estamos bem com Ele. Como servo de Deus, nós temos de vencer a ingratidão. Sim. A ingratidão está à nossa volta. Há muitas pessoas ingratas e você faz o bem a elas, mas elas se voltam contra você. Mas como servos nós fomos capacitados e chamados por Deus para frutificar. Por isso nós temos de vencer o inimigo da nossa fé. Vencer toda a ingratidão. É verdade que a ingratidão dói. E dói muito. Mas olha, você pode ter certeza de uma coisa. Muito pior é nós tratarmos a Deus com ingratidão. E quando nós somos omissos, não obedecemos o seu mandato, nós estamos sendo ingratos com Deus. É só você lembrar que Ele deu a vida entre milhares e milhares de pessoas. E você não está cumprindo com a sua parte. Nós temos de vencer a nossa confiança nas coisas materiais. Porque a maioria das pessoas, a maioria dos cristãos se apegam às coisas materiais. Nós não podemos confiar em nossas forças, na nossa capacidade. Porque tudo que nós temos aqui nessa terra, tudo que é material, é passageiro, é perecível. Portanto, irmãos, nossa confiança deve estar depositada em Cristo Jesus. Ele é o único capaz de nos levar à vitória. Fora dele tudo é passageiro. Não teremos vitória. Nós temos de vencer a dúvida. A dúvida. Dúvida cruel. Será que eu faço ou será que eu não faço? Será que eu mando ou não mando? Não. A dúvida é um dos maiores inimigos da nossa vida. A dúvida, irmãos, ela nos cega. Ela nos faz esquecer das promessas de Deus.
Mas se você é um cristão verdadeiro, você sabe em quem confia. Nossa fé, a nossa esperança deve estar voltada para Ele, voltada para as suas promessas. Então não permita de maneira alguma que nenhuma circunstância, por pior que seja, possa te desanimar e fazer com que você venha fraquejar. Esse medo que nós temos é um gigante interno que deve ser vencido nos alimentando da palavra de Deus, que nos alimenta e agiganta a nossa fé. Sabe, irmãos, quando o gigante é externo, problemas da família, problemas do trabalho, problemas de saúde, são problemas externos. Esse você pode contar com a ajuda de Deus, pode contar com a ajuda da igreja, pode contar com a ajuda de irmãos que oram por você. E ele pode ser resolvido. Mas quando o problema é interno, quando o problema é o eu, nós não podemos contar com ninguém. Nós não podemos contar nem mesmo com Deus. Porque Deus não faz nada, nada, se você não quiser, se você não aceitar. Então, problema interno, o eu, você praticamente tem de enfrentar sozinho. Você tem de realmente querer. Se você quiser, você vai para a oração. Deus ouve a tua oração. E se aquela oração, aquela vontade realmente vai de encontro à vontade de Deus, você pode ter certeza. Ele vai te ajudar. Mas você tem de querer. Mas todo medo, tudo aquilo que foi interno, nós só podemos vencer através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o sustento para o nosso espírito, que também é interno. A palavra de Deus é remédio para os doentes, doentes do corpo e doentes da alma. A palavra de Deus é alívio para os que estão sobrecarregados. A palavra de Deus, irmãos, é a espada de guerra para os soldados de Cristo. Portanto, se você deseja frutificar, que o tema dessa noite é frutificar, vença o eu. Sim. É o antídoto. Vença o eu. Para você vencer o eu, 3 passos você deve seguir. Primeiro passo: viver pela palavra na prática. Praticando. Não pelo nome. O nome não salva ninguém, é a prática. Porque a prática, irmãos, praticar a palavra de Deus é o que vai fazer com que a gente vai frutificar. É o nosso guia para a frutificação. Andar no Espírito é o segundo item. Andar no Espírito, vivendo uma vida que agrada a Deus. Isso é andar no Espírito. Deixando de lado toda a mazela, tudo que não agrada a Deus, deixa do lado. Só faz aquilo que agrada a Deus. Terceiro, devemos produzir
frutos permanentes. E para produzir frutos permanentes, só é possível, irmãos, quando estamos conectados a Cristo Jesus. Quando nós estamos agindo como os ramos da videira verdadeira. Nós temos de produzir frutos que glorificam a Deus e possam permanecer eternamente. Para encerrar, a Bíblia nos ensina que quando nós colocamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar em nossas vidas, nós vamos frutificar. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Todas as demais coisas necessárias à sua vida, Ele vai prover. Porque Ele quer que nós tenhamos nesta terra uma vida tranquila e feliz, debaixo das suas potentes asas. Amém.